Olá, meu nome é Anne e eu vou dar uma palestra de arte verde. Vou começar me apresentando. A minha trajetória foi, eu passei pelo roteiro, depois eu fui para as letras, escrevi, fiz letra de música, fotografia, e aí eu me apaixonei por gente. Estudando antropologia, acabei desembocando na gestão ambiental, conhecendo muitas pessoas que trabalham com ativismo ambiental, pessoas que já viveram tragédias ambientais, e misturando tudo isso e dando uns toques de graduação e de pós-graduação, eu estou aqui hoje, vindo falar sobre o papel da cultura no que a gente precisa fazer de transição para ter uma vida sustentável e o papel do meio ambiente e da diversidade cultural no trabalho dos artistas. Então, a gente vai fazer essa via de mão dupla. Primeiro de tudo, para algumas pessoas é difícil pensar, fala em cultura, pensa em apresentações artísticas, o que não está errado. Mas será que cultura é só isso? Né? Você viaja para um país e você entra em contato com outra cultura, mas que raio de cultura é essa? Né? E aí eu pensei, puxa vida, como é que a gente pode, assim, numa batida de olho, entender o que é a cultura e o que é o meio ambiente? A cultura, ela é tudo aquilo que o ser humano transforma. Então, tudo que o ser humano pega do ambiente natural e transforma é objeto de cultura. Na tela está bem claro, né? Acho que fica claro qual paisagem é natural e qual paisagem sofreu a interferência humana. E da foto também a gente poderia avaliar a qualidade dessa interferência humana e fazer uma reflexão. Será que é essa a interferência que a gente de fato quer? É esse o presentão que a gente quer dar para os filhos e para os netos? É algo a se pensar. Então, hoje, uma vez que nós estamos nessa situação, algumas palavras elas viraram vocabulário recorrente e muitas vezes a gente não sabe o que elas significam. ASG. Você entra no ambiente corporativo empresarial, é ASG para cá, é ASG para lá. Se estiver falando inglês, é ESG. Que é isso? Né? É a forma que o ambiente empresarial está conseguindo absorver essa discussão. É a forma como eles querem integrar o movimento, a área do ambiental, porque toda empresa, se está no planeta, está em interação com o meio ambiente, a área social, porque, afinal de contas, as organizações só fazem sentido porque elas são feitas por pessoas, para servir as pessoas, e a governança, que é o olhar da direção para onde essa instituição está indo e o que ela está transformando. Qual é o processo que ela faz parte. Comércio justo. O que é comércio justo? Comércio justo é quando você tem certeza que em cada etapa da cadeia, até um produto chegar na sua mão, ninguém foi pisado. Ah, Anne, mas o que é pisado? Pisado é ser explorado. É você oferecer o seu trabalho e dele não conseguir o seu sustento. E a gente sabe, inclusive no Brasil, que a desigualdade pode se transformar num grande abismo. Ah, mas isso tem a ver com o meio ambiente? Sim, nós vamos chegar lá. E a ver com a arte também. Empresa B. O que é uma empresa B? Bom, parece que comércio é feito, comércio, empresa, organizações são feitas para gerar lucro, certo? Não. Isso é uma escolha. Isso é uma escolha. E é nesse momento que a gente chega naquele ponto do cultural e do ambiental. A cultura é arbitrária. A cultura, a gente escolhe o que a gente faz. A gente escolhe como a gente transforma. Você pode escolher se você quer escrever num caderno, numa lousa, se você quer a cor do que você vai escrever.
Mas você não escolhe se o sol vai nascer ou não no dia seguinte. Existe aquilo que a gente tem condições de transformar, de escolher, de modular, e aquilo que nós precisamos respeitar e interagir com harmonia. Portanto, a empresa B, ela é uma organização que se ligou nessa arbitrariedade e resolveu que só ganhar dinheiro é fácil. Para falar a verdade, só ganhar dinheiro é muito fácil. Quer dizer, a gente sabe que é muito difícil, mas também é muito fácil, porque até quem faz alguma coisa errada ganha dinheiro. Senão, não tinham fortunas de quem faz errado. Enfim, a gente sabe do que está falando. Na empresa B, a ideia é que seja um empreendimento que também recupere as pessoas e o meio ambiente. Então, você tem uma vasta gama de empresas que aquilo que elas ganham não é só o dinheiro, não é só o lucro, mas sim o envolvimento social e a recuperação da harmonia com o meio ambiente. Esse é um detalhe importante. O meio ambiente, ele vai continuar existindo. O que não vai continuar existindo é a nossa forma de se organizar se a gente não entrar em equilíbrio com o meio ambiente. Então, esses três pontos hoje muito comuns estão falando justamente qual é o caminho, a trilha, a senha para a gente sair da enrascada que a gente se enfiou em relação ao colapso ambiental e à crise climática, que a gente sente os efeitos todo dia e, às vezes, não tem necessariamente a clareza de que vem daí. Pensando nisso e pensando no panorama socioambiental que a gente tem, a ONU se organizou através de várias tentativas e vários tratados por muitos anos. E o mais atual que a gente tem aqui são os ODS, né? A Agenda 2030. O que é isso? A Agenda 2030 são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável até 2030, que está logo aqui. Mas o que é desenvolvimento sustentável, né? Bom, desenvolvimento sustentável não é nada mais, nada menos do que você conseguir suprir as suas necessidades, mas lidando com o ecossistema de uma forma que todos os seus descendentes também possam suprir as necessidades deles. Parece uma equação muito simples, mas uma pequena passada de olho, às vezes, na rua da nossa casa, já basta. Para quem tem casa, já basta para a gente perceber que a nossa cultura ela anda meio desligada, meio afastada do que realmente é importante para que todas as vidas vivam e para que quem vem depois possa vir de verdade, possa vir também, né? A gente pode não deixar uma montanha de dinheiro para os netos, mas se a gente deixasse oxigênio, com certeza eles vão precisar mais. Enfim, uma reflexão. Vou dar um exemplo. A gente fala, colapso climático, mas e daí? Vai esquentar 2, 3 graus. Tudo bem, eu ligo o ar-condicionado, eu ligo o ventilador, certo. Mas e as outras formas de vida? Né? Para além de outras discussões dessas soluções, né, que são muito mais pontuais do que estruturais, e as outras formas de vida? O que acontece? Então, por exemplo, com os corais, aqui a gente tem um exemplo dos corais. Nesse ponto, a gente tem os corais de forma saudável. Né? A data aponta dezembro de 2014. A coisa está esquentando. Quando chega em fevereiro de 2015, eles já estão doentes. Né? Já estão esbranquiçados, eles já estão doentes. Você não precisou chegar a agosto de 2015
para que eles estivessem mortos. Em cada forma de vida vai sentir o colapso climático de um jeito. E grande parte do colapso climático, ele é criado por conta da nossa cultura. O nosso jeito de se organizar, o nosso jeito de viver, o nosso jeito de viver em sociedade entre nós, nosso jeito de viver em harmonia com os ciclos naturais, não respeita algumas vidas, não respeita alguns biomas. E o prejuízo, ele não é focal. Se você esquecer um ventilador ligado, talvez a sua conta venha bem mais alta, mas se você esquecer que a vida do coral é importante, toda a cadeia alimentar do mar, ela vai ser afetada. E quem se alimenta e quem vive do mar, e todos os povos que têm o sentido da vida atrelado com o funcionamento do mar, quando você fala com os pescadores, ou no caso dos rios, os ribeirinhos, e muitos outros, né? Todos aqueles que se sentem pertencendo àquele lugar e têm essa relação ela é cultural. Então, será mesmo que dá para a gente falar de alguma coisa sem falar de meio ambiente hoje? Será que dá para esquecer por mais um ano, uma década ou uma geração que a harmonia é o norte? Eu acho que não. E eu acho que a arte tem um papel de vanguarda no sino para falar: ei, talvez a gente não esteja levando todo mundo em consideração. Talvez a vida não esteja boa para todo mundo, desde humanos até ecossistemas. Pensando nisso, a ONU estabeleceu 17 objetivos. Então, pensando no norte, que a premissa da vida é legítima e inexorável, como construir uma sociedade que preserva e está em harmonia. Cada objetivo da ONU, ele tem os seus indicadores, ele tem as suas complexidades. É muito comum hoje você se deparar na rua com um desses quadradinhos, e cada um vai olhando em uma direção, né? De 1 a 17, o primeiro fala sobre a importância da erradicação da pobreza. O segundo sobre a fome, 0. Afinal de contas, num cenário de insegurança alimentar, seja ela humana ou animal, não existe harmonia. Né? Saúde, bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento básico, energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima, preservação da vida na água, preservação da vida na terra, paz, justiça e instituições eficazes, parcerias e meios de implementação. Então, através dessas 17 vias, existe um movimento internacional, né, de todas as Nações Unidas, que possam, dentro de cada ação cotidiana, dentro de toda a estrutura política de organização dos municípios, estados, países, para que possam, direcionando para que a gente alcance o básico para todos em harmonia com o meio ambiente. Nossa cidade pode sorrir feliz, porque nós fomos a 5ª cidade do mundo a entregar o relatório com os compromissos e com os indicadores da Agenda 2030.
Isso é um prazer enorme viver numa cidade que está olhando para isso no cotidiano. Parabéns para a gente. Mas aí eu te pergunto, né? Ok, se a gente pegar a América Latina, e agora você está a Mercedes Sosa, que é uma cantora argentina muito famosa, e essa música, Canção para uma Criança de Rua, ela é cantada por muitos intérpretes, e eu recomendo que busquem essa versão na voz da Mercedes Sosa, que faz da expressão do canto dela uma expressão da interpretação social em relação à terra que ela vive. Então, são duas obras, a canção e a interpretação simultâneas. Vale muito a pena. E logo no início da música, a gente tem esse trecho, e esse trecho faz uma pergunta que eu acho que ela é muito válida, né? Ela começa dizendo que é hora dos homens protegerem o que cresce, cuidar que não haja infância perdida pela rua, evitar que se naufrague o coração, a esperança, né, dessas crianças, e por serem crianças, terem essa incrível capacidade de ver aventura, né, pão e chocolate, aonde quer que estejam, mas que na rua elas perdem isso, né? Colocando uma estrela de fome no seu peito e colocando essa criança, que é uma estrela, num lugar chamado fome. E aí ela pergunta para a gente, de outro modo, é inútil, de outro modo, é absurdo ensaiar na terra a alegria e o canto, porque nada vale se tem uma criança na rua. Tem uma criança na rua. É muito incômodo. O fato de existir uma criança na rua é um problema socioeconômico, ambiental, complexo. Anny, mas como assim ambiental? Se você pegar um campo de refugiados, se você pegar um lugar, você tem hoje os refugiados climáticos, né? As pessoas que a terra ficou tão inóspita onde elas vivem, que elas precisam se refugiar, e aí elas vão para a rua, elas moram em tendas. É um problema complexo que tem diversas origens e que, às vezes, isso pode começar no produto que você escolhe no supermercado. Porque, dependendo do produto que você escolhe no supermercado, você está dizendo, quando você compra um produto, você diz para uma empresa assim, parabéns, eu concordo com tudo que vocês fazem. Continue fazendo isso que eu estou aqui recebendo, eu estou aqui comprando, né? E, às vezes, essa empresa está trabalhando para que a criança vá para o meio da rua. Se ela trabalha em cima de exploração, se ela destrói o ecossistema, não me interessa que ela destrua o ecossistema de Madagascar. O globo é um só, o mundo é um só, o ambiente que a gente vive é um só. Isso chega em todo mundo. Isso significa que os seus hábitos de consumo também chegam nas grandes empresas, também chegam em outros países e afetam outras culturas. Os nossos hábitos de consumo, que nosso consumo tem a ver não, o nosso consumo fala da nossa posição socioeconômica, e o nosso hábito de consumo, ele é uma posição cultural. É muito intrínseco. Fica muito mais fácil deixar separado e parecer que é longe. Mas a verdade é que a gente transpira a cultura. Todas as vezes que a gente acorda, levanta, respira, no que você colocou o ar para dentro, o seu corpo já transformou.
o jeito que você respira, a yoga, as diversas manifestações culturais. É tudo nosso, é tudo do humano, e é localizado aonde? Nesse lugar que a gente compartilha. Portanto, as questões político-socioeconômicas mais complexas, elas têm uma parte que é cultural e ambiental. A gente escolheu fazer assim. No caso da Mercedes, tanto com o canto quanto com a letra, ela traz à tona tudo isso. E talvez, quando ela pegou a música e no tempo que ela cantou, isso tivesse um peso, um significado, e hoje tem outro. Essa é a beleza da cultura, que é viva e se transforma. Imagina que maravilhoso quando a nossa sociedade tiver em todas as outras relações essa mesma vida, esse mesmo compromisso com a transformação, respeitando, acima de tudo, a vida. O único limite que a cultura encontra é a sua fronteira com a vida. Esse é o único limite. De resto, a harmonia, se você não for passar em cima de ninguém, se você não for destruir nada com a sua manifestação cultural, com a sua forma de interagir com o ambiente, você é livre, é sua escolha, esse é o jogo. Existe um filme chamado Saneamento Básico, é um filme brasileiro, e o diretor do filme, o Jorge Furtado, ele deu uma entrevista, e um trechinho da entrevista, um trechinho da fala dele é muito interessante. Ele diz o seguinte, que o cinema brasileiro é feito com dinheiro público e com o dinheiro de um curta se fazem 4 casas populares. Com o dinheiro de um longa, dá para fazer um hospital. Então, são os trabalhadores, com os seus impostos, que pagam esses filmes. Ironicamente, eles não têm dinheiro para ir no cinema. Ou seja, cinema no Brasil é feito para os ricos com o dinheiro dos pobres. E precisa ser feito. É função do Estado garantir meios para a produção cultural. Na televisão, é exatamente o contrário. Né? São as grandes empresas que patrocinam os programas que milhões de brasileiros assistem todos os dias. E, como não é de graça, é claro, eles precisam vender os comerciais. Então, só nesse trechinho da entrevista, né, para além da indicação do filme, que vale muito a pena ver, a gente percebe que o encontro entre meio ambiente e cultura, ele se dá de várias formas, e que a relação, ela é uma escolha. Eu vou repetir isso algumas vezes, porque a gente esquece que é uma escolha. A gente esquece que, se for do nosso interesse, criamos outras formas de agir. Né? A gente está vivendo agora um pós-pandemia. Durante a pandemia do coronavírus, nós funcionamos de formas diferentes. Talvez esse momento, se não houvesse a pandemia do coronavírus, eu estivesse falando com você ao vivo aqui. Então, a gente transforma. É uma escolha. E isso é poder. E lembrar do poder que a gente tem é a coisa mais importante que a gente pode fazer nesse momento. Você tem um poder, você é um agente cultural, você é transformador, você é uma pessoa legítima, maravilhosa, como todas as outras pessoas. E a harmonia um dos pilares da harmonia é que a existência de um não precisa arriscar a vida e a existência do outro. É exatamente isso que está errado na nossa escolha cultural coletiva hoje, né? Que monta absurdos como esse.
Porque é um absurdo. É um absurdo. Você tem direito de toda expressão e toda pessoa, não importa como ela se perceba, não importa o que ela viveu, não importa como ela está, a gente transcende. A cultura não precisa parar, a cultura não depende de nada físico. Né? A cultura não encontra obstáculos, ela é criativa, ela é fluida. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma companhia de Brasília, que é uma bailarina que ficou paraplégica e montou a sua companhia de dança. Ah, não, mas dança, como é que vai fazer dança sem andar? Vai fazer dança na cadeira. Né? A criatividade, a possibilidade, a gente não precisa se autolimitar. E a parte do ser humano que cuida desse horizonte largo é a parte onde mora a cultura. Aqui a gente tem uma outra artista maravilhosa, sérvia, a Marina Abramovic. Essas fotos que eu escolhi foram de uma manifestação, uma instalação artística, né, uma manifestação cultural que ela fez, que ela estaria à disposição do público, tinha uma mesa com diversos objetos, desde objetos perigosos, como um revólver, até caneta, batom. E as pessoas, ela se permitia na instalação que as pessoas fizessem o que quisessem com ela ali. E o resultado é muito curioso, é muito provocador, como depois de um certo tempo, como no início, com uma timidez, existem atitudes mais moderadas, e no que vai avançando a instalação dela, as pessoas se tornam, inclusive, mais agressivas. Né? Então, isso chama a gente para pensar, e aí? E o vínculo? Qual que é o vínculo? Né? Então, é uma manifestação artística chamando atenção para a nossa cultura, para os nossos hábitos. A cultura ela é tão plural que tudo que ela faz é exponencial. Então, é o que a gente conhece como vários coelhos numa cajadada só, certo? Então, ela é versátil, ela é plural, ela aborda a complexidade da vida, porque a vida é complexa. Outra indicação de filme / livro, A Menina que Roubava Livros. Por que ela está aqui? Porque esse filme, quando chega na parte da conclusão do terceiro ato, um dos clímax do filme, que aborda a época da Segunda Guerra Mundial, é colocado exatamente a questão do vínculo e de como é possível a reconstrução. Não importa o quão baixo se vá, a reconstrução ela é possível e talvez ela seja inata à nossa natureza humana. Então, é uma boa indicação também. E chegamos em um artista fabuloso, nascido em Istambul, na Turquia, Hugo Galenkos, espero que a minha pronúncia esteja certa. São colagens, mas são socos no estômago. São colagens que trazem à tona o abismo, a profundidade do abismo. Né? É incômodo. A gente pode transitar pelos extremos para falar do lixo e do luxo, mas quando a gente coloca eles perto, o que salta aos olhos é a importância da dignidade humana. Quando foi que, como sociedade, a gente escolheu que a dignidade humana teria a ver
com a quantidade de dinheiro acumulada no bolso. E a crise climática, ela permite que o dinheiro no bolso não seja mais o fiel da balança. A crise climática, ela permite que... existe um pensamento corrente de que quem é rico não vai sentir. Eles constroem um bunker na Austrália e não vão sentir. Isso não é verdade. O do bunker deve ser, né? Mas que não vão sentir não é verdade. Mas o fato real é que quem tem quem tem situação de vulnerabilidade social, de fato, sente muito. Está muito exposto. É claro que o fator econômico ele faz diferença. Faz diferença se você está num banheiro ou numa ruína. Faz diferença se você está carregando sacolinhas de compra ou uma criança. Mas a nossa cultura nos faz colocar o dinheiro em primeiro lugar de tudo. E a parte econômica, ela não pode ser mais importante que a preservação da vida. E a preservação da vida não é tipo, ai, meu Deus, cuida da plantinha. É óbvio que... você mora onde? Você respira o quê? Que animal em sã consciência ia destruir o lugar que ele precisa para viver? Um animal suicida, no mínimo. Né? Justamente, olha a referência, suicida. Né? A vida. Se a preservação da vida é o norte, cenas como essa não acontecem. Então, a Lady Gaga maravilhosa recebendo o Oscar, né? Um Oscar, um evento cultural, né? Um momento de glória, e uma foto que mistura isso com um garoto segurando a testa de algum adulto, num hospital, a vida. Assim, até quando a gente não pode atacar um extremo em detrimento de outro? Mas até quando a gente vai compactuar com a invisibilidade dessa escolha? Até quando? Um outro lado, puxando a prosa para um outro fio narrativo, a cultura, ela também é a expressão da terra, a expressão do pertencimento. Né? Então, eu posso nunca ter pisado num sertão árido, mas quando eu leio Vidas Secas, o primor do trabalho do Graciliano Ramos faz que aquela brisa quente venha à tona. Então, a cultura, ela tem o poder de transformar. E essa transformação, ela é tudo que a gente precisa hoje. A transformação dos nossos hábitos e da nossa relação com os outros e com o meio ambiente é a necessidade de maior valor e urgência que a gente tem na atualidade. Como diria o querido Gilberto Gil, de jangada, se a gente for nessa jornada de transformação numa jangada, a gente vai levar uma eternidade. Mas de saveiro, leva só uma encarnação. E de avião é o tempo de uma saudade. E é aí que a gente desemboca na esperança, porque senão todo mundo ia ficar deprimido. Não é à toa que a gente tem tantos problemas como síndrome de Burnout, né? Burnout, para mim eu chamo de Burnout, depressão e uma série de outros quadros, né? Tão comuns hoje. A gente chega na arte verde. E o que é a arte verde? A arte verde é a forma da gente incluir a biomimética na arte. Tá. O que é biomimética?
A natureza tem padrões. Tem gente que fala, não derruba a floresta, não, né? É só árvore. Não, derruba tudo, é só árvore. Pois é, a biomimética é uma ciência que vira para a gente e diz, sabia que você é um ser altamente tecnológico? O seu corpo, o meio ambiente, a leitura de como é a harmonia e a vida se dá através dessa harmonia, que isso é pura tecnologia. Então, o que seria a biomimética, por exemplo, na arquitetura? Os padrões, né? A gente vê a semelhança da asa dessa libélula com o telhado, né? Forra, essa estrutura. Aí você para e pensa, nossa, puxa vida, que curioso, não é reto, né? Não é uma caixinha. E é até bonito, é orgânico, e muitas vezes é mais barato e respeita tanto o meio ambiente quanto as pessoas, né? Ia ser tão maravilhoso se a gente acordasse amanhã sabendo que não teve uma pessoa que dormiu sem um teto embaixo da cabeça, quer dizer, em cima da cabeça, né? Então, assim, usar os padrões naturais, olhar para eles como pura tecnologia, preservar a natureza para que ela seja um grande laboratório tecnológico e melhorar a vida do ser humano, é o norte da biomimética, do ser humano e dos ecossistemas, né? Então, arte verde. Arte verde é quando a gente conta para a cultura, que costuma ser o patinho feio, a ovelha negra, o poder que ela tem. A gente usa toda a movimentação, o poder da movimentação artística, o poder da catarse, o poder da desinvisibilidade do que são as escolhas do cotidiano, as escolhas que constroem um ambiente que a gente vive. E, a partir daí, começa os outros papos, as outras conversas, as outras formas de ser. E é tão surpreendente, a gente não faz a menor ideia do quão surpreendente é. Eu vou dar um exemplo. Aqui você tem um tubarão. Uma empresa de biomimética descobriu que certas bactérias não ficavam na superfície da pele do tubarão. E aí eles foram estudar por quê. E sabe o que eles descobriram? Eles descobriram que é por conta de como as escamas se organizam. A forma como as escamas não sei se o nome correto é escama, mas porque a escama pode ser de peixe, né? Me perdoem. Mas a forma como essa superfície do tubarão se organiza, ela não permite que as bactérias se encontrem e, portanto, proliferem. Resultado, eles começaram a criar revestimentos para hospitais. Então, agora você tem hospitais que vão ter 0 de infecção hospitalar, que mata uma série de pessoas por ano, graças a alguém olhar para como é feita a pele do tubarão, a escama do tubarão, a superfície do tubarão, né? Então, se com esse olhar ampliado, você olhar para a Amazônia que a gente tem, Brasil, nossa, que laboratório que é! Aprender e multiplicar com toda essa vida e aplicar essa vida no cotidiano social. Então, algumas pessoas batem nessa tecla há alguns anos. No Brasil, a gente tem o Chico Mendes. Não é à toa que, dentro da estrutura de meio ambiente brasileira, é o Instituto Chico Mendes que cuida das reservas, né? Uma homenagem. Eu acho que ele ia ficar mais feliz que, em vez do nome dele, fosse o trabalho dele, mas eu tenho certeza que o Instituto ainda chega lá, né? O Chico Mendes é um grande defensor na natureza do Brasil,
Você tem a Greta chamando a atenção para as escolhas, né? O tom de cultura. A Vandana Shiva, ela traz a relação do feminino, do plantio, da semente, do cozinhar. O quanto, quando a gente vai se alienando disso, dessas tarefas, não, deixa eu comer uma lasanha pronta, porque eu estou exausta. É a sociedade do cansaço, são as nossas escolhas. Então, você tem uma série de pessoas, tem o Lev Tolstói também, que, através da literatura, foi expressando tudo o que ele encontrava como norte, né? Em relação à interação homem, natureza, inclusive é um dos primeiros minimalistas que a gente tem. Então, é uma trilha larga, é uma trilha que a gente precisa transpor. E olhando para o futuro, olhando para o horizonte, olhando para todo mundo que vem, a gente pode ter ânimo, mas principalmente olhando para o que está, usando a potência da cultura, desinvisibilizando a cultura para poder estar. E eu me despeço trazendo a reflexão de que é muita fartura. Uma cidade é muito diferente da outra, um estado é muito diferente do outro. A gente sabe que as fronteiras, as linhas, elas são arbitrárias. Alguém escolheu que o contorno fosse esse. Mas a gente também sabe que existe o sotaque. Então, existe uma diferença de pertencimento que ela é real, para além das cercas que a cultura também tem. Então, vamos usar essa potência da arte para olhar todos os polos plurais que a gente encontra na cultura e vamos usar essa força de transformação que ela carrega para mudar os hábitos que a gente tanto precisa, porque sem essa transformação, a coisa só vai piorar. Muito obrigada.